Muito boa noite, meus queridos ouvintes. É com muita alegria que nós começamos mais um programa inédito, Curando a Sua Vida com a doutora Alana, unindo a fé e a ciência. Seja muito bem-vindo, você que está aí ouvindo através da 102.1 FM, da Rádio Adore Mais FM. Você que está no canal do YouTube conosco, seja muito bem-vindo. Ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. O importante é conectar e realmente estar aqui ao vivo conosco para receber uma palavra de Deus, para receber uma boa nova, uma mensagem de Deus para você começar a sua semana de forma diferente, impulsionado aí, edificado a sua fé, fortalecido, encorajado. Sejam muito bem-vindos aqui pelo Instagram. Muitas pessoas entrando, Camila, Marcos, Ivanete, sejam bem-vindos. E também você pode entrar ao vivo conosco pelo telefone da rádio, pelo WhatsApp, que eu vou colocar aqui também no comentário, vou fixar aqui no comentário do Instagram, para quem quiser entrar ao vivo aqui com a gente, porque eu quero orar pela sua vida, declarar cura, entrar pela sua causa, interceder, clamar a Deus para que realmente você receba o teu milagre, ainda que este ano, antes do ano acabar, eu creio que o Senhor fará grandes coisas e ouvirá o teu clamor. Então, liga aqui para a gente, para você entrar ao vivo. Deixa eu fixar aqui. Entrar ao vivo aqui com a gente. Então, é o DDD 11 91 12 11 020. Então, repetindo, 11 91 12 11 020. Conecte aqui conosco e peça sua oração, né? Uma resposta de Deus para a tua vida. Tenho certeza, já temos um primeiro ouvinte aqui. O programa mal começou, olha que bênção, olha que glória. Vamos embora. Gente, eu entrei aqui errado. Alô? Alô? Com quem eu falo? Oi, eu sou a Bárbara. Oi, Bárbara. Seja muito bem-vinda aqui no programa, na Rádio Adore Mais FM. Muito obrigada. A bênção de Deus. E eu estou entrando em contato, na verdade, para pedir uma oração para mim e para minha família. Claro. Tem algum pedido especial, um alvo, um propósito específico? Ou... Na verdade, tenho dois pedidos. Na verdade, o primeiro pedido seria para mim mesmo. Eu estou com umas dores internas na região da pelvis e eu já passei em diversos médicos, já pedi tanta ajuda de Deus, eu imploro tanto para Deus livrar de mim essa dor, porque eu pretendo ser mãe dentro de alguns dias, acredito. E eu preciso que essa dor saia de mim para que isso não seja nenhum problema para minha gestação, entende? Você está de quantas semanas? Ainda não, na verdade eu sou tentante, só que eu tenho medo de que isso gere algum problema interno durante a gestação, devido a ter essas dores, algo sendo crônico já há muito tempo. Entendi. Então eu creio que... O segundo pedido também era para o meu pai e para o meu irmão, que eles estão bebendo demais e eles ficam muito tempo no bar. E isso acaba atrasando muito a vida deles. E eu creio que Deus vai livrar eles desse vício e vai livrar eles desses lugares para que muitas bênçãos possam vir à vida deles. Qual que é o nome dele? Danilo e Jeremias. Meu pai é Jeremias e meu irmão é o Danilo. Danilo e Jeremias. Sim. Vamos lá, vamos orar para que... Vou interceder pela sua vida primeiro, Bárbara, que hoje você possa ter uma experiência sobrenatural com Deus, que verdadeiramente você se sinta curada, que o Espírito Santo de Deus te visite agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós sabemos que Tu és o verdadeiro médico dos médicos, o verdadeiro Deus que cura, que salva, que liberta, que resgata. Nós cremos que tudo está sob o Teu controle, meu Pai. E eu quero interceder pela vida da Bárbara, Senhor, que ela está em Tuas mãos, Pai, a saúde dela, a vida dela. Senhor, toca na saúde física, Pai. Tira essa dor, tira essa enfermidade, tira esse sofrimento, Senhor.
Entra, Senhor, no ventre dela, Pai. Visita agora com teu Santo Espírito, Pai. Toca e traz o teu bálsamo de cura, a tua libertação, Senhor. Entra na corrente sanguínea dela com o teu sangue, o sangue poderoso de Jesus. Que nós cremos que é aquele sangue que cura, que tira toda a enfermidade, toda a inflamação, toda a doença crônica, degenerativa, toda a alergia, toda infecção, seja vírus, bactéria. Senhor, tira toda doença autoimune que possa estar causando essa dor, esse desconforto, mas que na tua palavra, Pai, aquele que crê verá a tua glória, verá o milagre, e que a Bárbara receba hoje o milagre de cura, de restauração no seu ventre, para que ela possa receber, Pai, a tua herança, a tua promessa, que é o teu filho, que é o sonho da vida dela, Pai. E nós cremos que ela ainda vai testemunhar nesse programa esse milagre, essa bênção, que através dessa oração, Pai, ela possa sentir a tua presença poderosa, que a tua mão poderosa alcance a vida dela, a saúde física, emocional, espiritual, mental, para que ela se renove hoje, que ela seja encorajada, fortalecida, Pai, a acreditar que o milagre dela vai chegar quando menos ela esperar, Senhor. E não há nenhuma enfermidade, nada que vai impedir a tua promessa, Senhor, a tua herança, que é o Filho, que é bênção divina, Pai. E que hoje o Espírito Santo de Deus entre no seu útero, entre nos ovários e vai tirando toda a enfermidade, vai restaurando, vai regenerando cada órgão, cada célula, Pai. E que ela esteja pronta para receber o fruto, o Filho, em que será a prova viva do milagre, que é o Senhor que faz, que cura, e que mesmo que a medicina ou a ciência não possa entender, mesmo que possa dizer para ela que ela tem dificuldade de engravidar, mas o Senhor é o Deus da promessa, é o Deus do impossível e do milagre, e nós cremos que ela receberá este milagre, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora pelo seu pai, Jeremias, pelo Danilo, Pai, onde eles estiverem agora, alcança com teu Santo Espírito, alcança na mente, na alma, no Espírito, Senhor, tira todo vício, toda tribulação da mente, toda agitação, todo embaraço, toda confusão, toda ansiedade que faz entrar nesse vício. Senhor, seja tocado pelo teu Santo Espírito para regenerar, para restaurar, para tirar tudo aquilo que não convém de ti, Pai. E que eles sejam uma nova criatura, que eles recebam o transbordo da tua cura, da tua libertação, Pai. Que eles possam sentir na carne, no espírito e na alma um novo tempo. Pai, que eles entreguem tudo, todo esse vício, Senhor. Que ao colocarem o álcool na boca, eles possam sentir um mal-estar, em que é o próprio espírito deles negando, rejeitando esse vício. Na autoridade do nome de Jesus, é o que eu te peço para a tua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, Bárbara. Depois você volta para contar o testemunho, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada por tudo, viu? Deus abençoe vocês todos. Amém. Obrigada. Abraço. Que glória. Hoje o programa começou assim, no fogo de Deus. Glória a Deus. Que coisa linda. Você pode continuar ligando, tá? Que bom que hoje começaram a ligar no início, porque no último programa o pessoal começou a ligar no final, faltavam apenas 4 minutos, a gente não conseguiu orar, né, com toda a intensidade que a gente se prontifica aqui, que a gente quer servir você. Esse programa é para você, e eu quero chamar o dono desse programa, não deu nem tempo de chamar o dono do programa hoje. Mas nós vamos chamar o dono do programa, que é o médico dos médicos, nosso Senhor Jesus, meu Pai querido. Que glória, já começou no fogo, na tua presença, Pai. Eu creio que desde a primeira ligação é o próprio Deus que direcionou a Bárbara a ligar aqui pra gente e já começar esse programa realmente no propósito real, que é levar a tua palavra, mas interceder pelas pessoas, trazer cura, libertação, para que realmente o Senhor possa entrar nessas casas, Pai. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te glorificar, te agradecer, te exaltar, porque tudo é por ti, para ti, através de ti, e não há nenhum sentido se o Senhor não estiver aqui nesse programa.
porque tudo é direção do Senhor, tudo é o teu mover, Pai, nada é por nós, porque nós cremos que um Deus fiel e poderoso que nos criou está sobre o poder e o governo de todas as coisas. Então eu te consagro, Pai, este programa, mais um programa, Senhor, porque é da tua direção, porque se estou aqui é por obediência à tua palavra, ao teu chamado, Senhor. Mas que seja a tua voz que seja falado aqui. Através de mim, eu seja instrumento, Senhor, para levar a tua palavra, para edificar a fé de pessoas que muitas vezes estão desanimadas, com a fé adormecida, mas que possam sentir hoje a tua presença no mais íntimo, no mais profundo, Pai. Que possam reacender a chama e o fogo de te servir desde o primeiro amor. Que elas possam ser intimadas no dia de hoje a viver um novo tempo, a tomar uma decisão de retorno para a sua casa, para os teus caminhos, Senhor. E eu creio que começando assim já, com oração, nós viveremos o grande de Deus, nós viveremos o teu milagre, a tua bênção, e testemunhos e mais testemunhos virão, porque muitos sentirão a tua presença no dia de hoje. Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue congregar, a gente não consegue ouvir uma palavra, a gente não consegue se concentrar ao ler a Bíblia, mas que no acaso do dia de hoje, você possa estar dentro do carro, indo para o trabalho, indo para a sua casa, viajando ou até descansando, mas que no de repente de Deus você possa ter sintonizado nessa rádio e entrado no programa agora e sentido a presença de Deus te chamando, falando com você no mais íntimo, e que você sinta hoje na tua carne que é o Senhor falando com você, te chamando para um novo tempo, que antes que o ano acabe, você vai voltar para a casa do Senhor e você vai viver um novo tempo, um tempo extraordinário, sobrenatural na presença dele. 2024 é o ano do romper, é o ano da terra prometida, é o ano da conquista, da bênção, do milagre. E eu já declaro e profetizo que através desse programa você vai sentir e vai ter uma experiência sobrenatural com o Senhor. Esteja com o coração aberto, assim como eu estou, para que Ele possa fazer na nossa vida mais e mais, e que nós possamos ter a resposta dEle, a direção dEle em todo o tempo, em tudo que pensamos, falamos, sentimos ou fazemos, que sejamos apenas um instrumento e um canal de bênçãos na vida de outras pessoas, mas que o Senhor esteja no centro de toda a nossa vida, em tudo que fazemos, que o querer seja do Senhor em primeiro lugar. Obrigada, meu Pai, eu já te agradeço para a tua glória, porque esse programa é para ti, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que coisa linda que Deus faz. Então que você possa mais uma vez receber o teu milagre no dia de hoje, que o sobrenatural na presença do Senhor aconteça, o de repente de Deus aconteça na tua vida. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Alana, sou médica, sou cirurgiã vascular, endovascular, sou mãe e agora temos esse programa que Deus me presenteou exatamente para testemunhar todos os milagres e para edificar a sua fé. Ainda que o cenário esteja tão difícil na tua vida, a circunstância pareça estar tão distante do que Deus pode fazer na tua vida, mas creia, esse programa é exatamente para você crer que o Deus que você serve, Ele move o mundo, Ele move a montanha para fazer que as coisas aconteçam e não há impedimento do homem para que a promessa dEle na sua vida realmente se concretize. Então não importa o que você está passando, mas creia que o Deus de poder, o Deus de santidade, o Todo-Poderoso, o Altíssimo Soberano, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é aquele que vai abrir no mar um caminho para você passar. É aquele que vai te curar da enfermidade em que a própria medicina e a ciência já diz que não tem solução, porque Ele é a cura, Ele é a solução, Ele é a restauração, é a saúde, é aquilo que você precisa para viver o novo de Deus na tua vida. Então creia, porque esse programa é para isso. E
Desde que eu decidi entregar minha vida para Cristo e viver por Cristo, eu fico pensando, todo paciente que entra no meu consultório, que chega até a mim, a primeira pergunta que eu faço é: Senhor, qual é o propósito desse paciente chegar no meu consultório? Qual é o propósito? Muitas vezes são causas completamente diferentes, que não são da minha especialidade, que não é da cirurgia vascular. Mas hoje, como a medicina está muito fragmentada, quando você tem uma dor no pé, você tem que ir no especialista de pé. Quando você tem uma dor na coluna, você tem que ir no especialista de coluna. Mas às vezes chega uma pessoa com uma dor completamente diferente da minha especialidade e eu pergunto, Senhor, se ele está aqui, se ela está aqui, é porque tem um propósito. Mesmo que não seja da minha área, mas que o Senhor fale comigo, para que ele receba, não só da medicina, mas mais de Deus para ele, que esse propósito se cumpra. Eu tenho pacientes que viajam 14 horas de carro para ir no meu consultório. Tem paciente de Santa Catarina, lá de Brusque, ele viaja 14 horas só para consulta. Eu fico me perguntando, meu Deus, qual que é o propósito? Porque tem vários especialistas sensacionais, brilhantes por todo o Brasil. Mas por que ele viaja 14 horas de carro para chegar até aqui? E um dia eu vou contar o testemunho dele, porque ainda não se concretizou, mas eu vou fazer uma cirurgia nesse paciente logo, logo. E Deus já está trabalhando grandemente aí para a restauração dele completa, no físico, na alma e no espírito. Mas eu fico me perguntando, gente, tantas pessoas do Brasil inteiro, ou até do exterior, vêm até a mim, de Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, e fico tentando entender, mas eu creio hoje, eu tenho a certeza que é o próprio Deus que manda. É o próprio Deus com um propósito, que é Ele para cumprir na vida daquela pessoa. E que eu apenas sou um instrumento. Eu apenas estou ali para fazer a vontade do Senhor, para que as pessoas realmente encontrem quem é o médico dos médicos. Porque muitas vezes a pessoa endeusa, idolatra um médico, mas ele precisa conhecer quem que está acima desses médicos, quem que é o médico dos médicos, quem que tem o poder real para curar, para libertar, para restaurar. E antes de eu contar o testemunho de hoje, eu preciso continuar o testemunho do programa passado. E olha só, que sobrenatural. Eu estava contando do programa hoje para uma paciente que eu estava fazendo um procedimento hoje no consultório. E eu falei para ela, Celina, assiste o último programa porque foi o melhor que eu fiz, assim. Foi o que mais as pessoas se impactaram e tal. E comecei a contar para ela. Ela falou, doutora, esse programa eu não assisti, não deu tempo, estava um pouco corrido. E de repente, eu contando para ela sobre o programa, eu lembrei que tinha um episódio dentro desse testemunho que eu não contei para vocês. E eu falei, olha como que Deus é maravilhoso. Através de uma comunicação, eu preciso continuar o programa anterior, que é um pedacinho do testemunho para edificar ainda mais. Porque, às vezes, quando acontece um milagre, vai repercutir em outras pessoas. E é isso que eu quero continuar antes de contar o outro testemunho do programa de hoje. E para quem não assistiu, eu contei de um testemunho de um paciente que não tinha circulação na perna, que estava tudo entupido, e ele tinha uma ferida muito grave no pé, que precisaria amputar esse pé. E nós tentamos, com várias cirurgias, tentar recuperar a circulação dele, porém não teve sucesso. E aí a opção era a amputação. E em uma das cirurgias, a continuação começa agora. Em uma das cirurgias, foram 10 cirurgias para ele receber a cura. Em uma delas, ele estava muito mal clinicamente, com a pressão alterada. Ele já tinha tido 3 infartos, já tinha realizado colocação de stent no coração. Então era um paciente muito grave, que no momento ele não podia tomar uma anestesia, porque naquele momento tão frágil, naquela situação, ele poderia ter um novo infarto durante a cirurgia por conta da anestesia, de tão grave que ele estava. E esse dia foi um grande testemunho.
1 ano de testemunho com esse paciente, mas esse dia aconteceu o sobrenatural. Eu levei ele para o centro cirúrgico e o próprio anestesista disse para mim: doutora, nós não vamos anestesiar esse paciente pode ter uma parada cardíaca. O que nós vamos fazer? Eu falei: olha, vamos tentar com anestesia local. E ele me disse: mas a cirurgia que você vai fazer não vai conseguir. Porque qual era a cirurgia que eu ia fazer? Ele tinha uma ferida no osso, então eu tinha que raspar esse osso do pé dele para tirar a infecção, para tirar o pus daquele local que estava infectando o pé dele. E eu disse para ele: então vamos fazer o seguinte, o próprio Deus vai anestesiar esse paciente. E aí ele ficou olhando para mim, pensando que eu estava louca, né? Obviamente. E aí eu falei: vamos pedir para Deus anestesiar ele, vai dar certo. Ele olhou para mim e falou: você acha que teu Deus vai fazer isso? E eu até falei: doutor, não brinca com Deus. Se você duvidar dele, pode ser que caia um raio aqui na tua cabeça agora. E aí ele deu risada, falou: então vamos ver o que você vai fazer aí. E aí eu comecei a orar em cima do paciente, coloquei a mão e falei, e chamei o Espírito Santo e falei: Senhor, aqui é com você. Aqui nós não podemos fazer nada, porque o paciente pode piorar. Mas eu creio na tua anestesia. Assim como o Senhor pode curar um paralítico, fazer um paralítico andar, eu creio que o Senhor também pode tirar a sensibilidade do pé dele e fazer com que ele não sinta o procedimento, a cirurgia. Só com a tua mão poderosa sobre a vida dele, eu creio. E aí, logo que eu terminei, eu comecei a fazer o procedimento e ele acordado, porque nem sedação ele podia. E aí ele estava meio acordado e eu conversando com ele. Eu falei: se o senhor sentir alguma coisa, o senhor me avisa, dá um grito e tal, e tudo bem. E vamos, começando, e fui fazendo e nada dele falar nada. Eu falei: o senhor tá sentindo? Ele: não, pode ir, doutora, vamos embora e tal. E fui. Uma parte do osso ali que eu tinha que raspar com um alicate, bem profundo. Para minha surpresa, ele não se movimentou, ele não falou nada, pelo contrário, ele dormiu. E a cirurgia foi um sucesso, terminamos a cirurgia. Quando eu olhei, eu falei: meu Deus, Deus é poderoso mesmo. Nem eu estava acreditando na minha ousadia e tá acontecendo aquilo. Quando terminou, o anestesista falou assim: tá bom, doutora, mostra aí o que você fez de anestésico no pé dele, porque realmente ele não sentiu nada. E eu não fiz nada. Eu falei: o senhor não fez nada? Ele falou: não. Eu falei: mas eu também não. Ele falou: duvido, cadê? E foi na minha mesa procurar se eu tinha algum anestésico ali escondido para ter feito a anestesia no paciente. Na hora que ele olhou, ele falou: não é possível, não é possível. E continuou incrédulo, né? Porque às vezes a gente vê, mas até assim, vendo, a gente não crê. Passado 2 semanas, esse mesmo médico olhou para mim e falou: aquele dia, até hoje eu não tô acreditando naquilo lá, não. Eu falei: acredita, doutor. Deus é poderoso, Deus é demais. Esse é o Deus. Não é aquele Deus que a gente acha que só quando a gente tá na beira da morte Deus opera. Não, Deus opera até no acaso mesmo, quando não tem nem anestesia. E aí, naquele dia nós começamos a falar de Deus no corredor. Ele não ia anestesiar minha cirurgia, eu ia fazer uma cirurgia em outra sala e ele ia anestesiar em outra sala. E naquele dia ele foi tocado por Deus e ele aceitou Jesus no corredor do hospital. Então, o que eu quero dizer é que através de um milagre, mesmo que pareça tão impossível aos nossos olhos, Deus vai entrando, mesmo que aos poucos. Uma sementinha tão pequena que muitas vezes ele ficou tão incrédulo que aquilo seria possível, que a medicina não explica, a ciência não explica, mas Deus é fiel para fazer coisas que até a gente duvida, mas que foi suficiente para ele entregar a vida para Deus, entregar a vida para o Senhor. Então, mesmo nas loucuras, que a gente acha que é loucura, é para alguém ser tocado. De alguma forma, alguém será tocado. Então, que o espírito de ousadia chegue à tua casa agora, onde você estiver, porque às vezes está esperando essa altitude, esse posicionamento para que alguém
no mais improvável, se entregue e se renda aos pés do Senhor. Então vamos agora para o próximo testemunho. Deus é tremendo. Olha, Yasmin falando, Deus é tremendo. Para ele operar não tem lugar e nem hora. Ele é onipotente. Glória a Deus. Olha, ajuda eu a fazer o programa aqui, gostei. Vamos contar o próximo, que o próximo é forte também. Gente do céu, cada testemunho que eu fico pensando, não pode acabar os testemunhos, né? A gente tem que continuar vivendo para o programa não acabar, né? Continuar. E o programa de hoje é sobre a cura de um paciente, mas é mais na alma do que no físico, ou mais no espírito que no físico. Esse paciente é meu paciente antes mesmo de eu conhecer Jesus. Eu era plantonista na época. Eu ficava no sobreaviso da cirurgia vascular no hospital. Então, se chegasse alguma emergência vascular, eu era acionada naquele dia. E era um sábado à noite. Eu estava bem tranquila na minha casa, quando de repente o telefone toca. E é o hospital dizendo que eu precisava ir até o hospital, pois tinha um paciente muito grave com um aneurisma de aorta. Você já ouviu falar dessa doença? Aneurisma de aorta? Rompendo ali. Na verdade, era uma dissecção de aorta que a gente fala, mas é uma iminência de rotura. Então, rompe a artéria, causa uma hemorragia muito grave que o paciente não sobrevive. A gente fala que quando rompe, ninguém consegue chegar ao hospital vivo, de tão fatal que é. Uma das doenças mais fatais da vascular. E aí, chegou esse paciente querido. Eu fui até lá e ele estava com muita dor, é uma dor que, igual a dor de infarto, lancinante, que a gente fala, que o paciente fica suando frio de tanta dor, gritando muito. E ali começou um relacionamento entre eu e ele, porque isso já se passaram 4 anos quase, mais de 3 anos. E depois de 5 dias a gente teve que estabilizar, estava muito grave. Eu lembro que eu falei para a família, olha, ele tem 50% de chance de morrer na mesa, na cirurgia, muito grave o caso dele. E tanto é que nós precisamos estabilizar a pressão dele para poder fazer a cirurgia. Eu lembro que eu fiz a cirurgia nele um dia depois do aniversário dele. 3 dias depois desse episódio ali no pronto-socorro. E foi uma cirurgia extremamente grave, muito grave. Ele ficou mais 1 mês na UTI, sobreviveu e corrigimos esse aneurisma. E eu confesso que eu achei que eu ia perder esse paciente. Na época eu não conhecia tanto a palavra, eu não tinha fé tão edificada como hoje, então eu confesso que eu estava extremamente com temor, com receio, com medo. Nós médicos também sentimos medo. Principalmente numa situação dessas que a gente se depara com uma situação de risco em que o paciente pode morrer a qualquer momento. E, para a honra e glória do Senhor, esse paciente saiu, sobreviveu, depois ele recebeu alta. E, para nossa surpresa, 3 meses depois que ele fez a cirurgia, um novo aneurisma apareceu. E aí a gente continuou acompanhando mais 1 ano e cada vez que ele fazia uma nova tomografia, esse aneurisma crescia mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Eu lembro que na primeira cirurgia ele teve muita febre, teve como se fosse uma rejeição da prótese que a gente coloca ali, que é um stent muito grande, que vai até o coração, e ficou 30 dias internado. Foi um processo muito sofrido, assim. Mas ele saiu ileso, sem sequelas. E logo depois, com essa notícia de um novo aneurisma, a gente indicou mais uma nova cirurgia. Demorou 1 ano para a gente fazer a nova cirurgia, porque ele estava com muito medo, muito amedrontado. Ele só dizia, doutor, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer. Me ajuda, eu não posso morrer. Eu lembro que ele só falava isso. E nesse meio tempo eu me converti. Eu me batizei e aí eu fiquei mais confiante. Até eu dizia para ele, calma, vai dar tudo certo, Deus está no controle, Deus
Deus vai operar, não vai nem ser eu que vou operar, vai ser o próprio Deus. Só que como a gente já tinha feito essa cirurgia nele, a gente ia precisar entrar dentro da prótese, entrar dentro do stent, então atravessar todas essas, né? Agora tinha um outro dispositivo ali dentro que a gente ia ter que atravessar para poder entrar na artéria e corrigir aquele problema que ele tinha. E aí fizemos uma nova cirurgia que foi mais tranquila, mas ele com muito medo, e eu acalmando. E a cirurgia foi bem tranquila também, foi um sucesso, ele foi embora 2 dias depois, foi uma cirurgia eletiva que a gente programa. E tá tudo bem. E aí vamos fazer uma nova tomografia de controle, um novo aneurisma. E eu falei, meu Deus, terceira cirurgia não dá. E aí eu já estava com um certo temor, porque tem coisa na nossa vida que vai se repetindo, né, na nossa vida. A gente fala, não é possível. A gente trata uma coisa, a cura, de repente aparece outra, né? Quem assistiu o programa passado, eu falei muito sobre isso. O paciente curou de uma ferida, abriu outra. Curou de outra, abriu mais 2. E até hoje está curando essa ferida, né? E às vezes fala mais da nossa alma do que o nosso físico em si. Porque tem doenças, principalmente na doença vascular, que fala muito sobre a genética, sobre a hereditariedade, mas principalmente alguns gatilhos que nós temos que acaba manifestando no nosso corpo. Que o nosso corpo é o nosso verdadeiro escudo das nossas emoções, da nossa vida espiritual. Então tudo reflete. Imagina que você está sofrendo por algo na tua alma, que você está guardando e que você não quer que ninguém saiba. Mas o teu corpo sente em todo momento, ele pulsa a todo momento nisso. E em um certo momento ele se manifesta, seja com um quadro alérgico, seja com uma ferida, seja com uma mancha do nada, um hematoma que apareceu de repente, e o seu corpo ele começa a dar sinais para você de que teoricamente a sua saúde não está indo bem. Pode ser que você não tenha de fato uma doença física, mas às vezes a doença na alma é que está coordenando para que você venha a ter uma doença física. Então isso é muito sério da gente realmente entender por que as doenças acontecem. E esse paciente, no terceiro diagnóstico, eu fiquei me perguntando qual é a causa disso. Eu lembro que, só para a gente entender, aneurisma de aorta, a principal causa é o cigarro e depois o colesterol. Esse paciente já tinha parado de fumar, na verdade ele nem era tão fumante, fumava ocasionalmente, aos finais de semana, mas já tinha parado há mais de 20 anos e ele não tinha um colesterol alto. E eu lembro que eu fiz um rastreio genético nele, até porque tem algumas doenças genéticas que podem causar isso, e não deu nada, tudo normal. E eu fiquei me perguntando, e nessa terceira cirurgia ele tinha risco de 50% de morrer na cirurgia. E naquele dia eu fiquei com muito temor de realmente entregar para Deus o que realmente tinha que ser feito, o que eu tinha que... Porque muitas vezes, se a gente estava no terceiro caso, é que a medicina já não estava tendo uma cura real. Né? A gente operava, formava outro, operava, formava outro. E aí eu lembro que eu chamei ele no consultório, chamei a família, e para dar essa notícia, olha, vamos para a terceira cirurgia, mas essa cirurgia tem mais risco do que a primeira. E aí o paciente já, claro, ficou com muito medo, com muito receio. Ele falou que depois daquele dia ele nem dormia mais à noite. E a gente tem que confortar, mas a gente tem que falar a verdade, principalmente para a família. Mas eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu proponho a gente fazer algo diferente nessa terceira cirurgia. Como é uma cirurgia mais complexa, eu queria que o senhor fizesse umas coisas aqui. Chama a tua família, chama a tua irmã, chama todo mundo que eu quero conversar. E eu lembro que eu fiz uma oração e falei, a partir de hoje eu consagro tudo para o Senhor. É Ele que vai comandar tudo. Se tiver que fazer cirurgia, nós vamos fazer. Se não tiver que fazer, nós não vamos fazer. Deus vai direcionar isso. E se for para operar, é Ele que vai operar. E aí, eles, nós temos fé e nós cremos e tal. Mas mesmo assim, eu não estava satisfeita. E aí, eu lembro que há 1 mês da cirurgia, eu falei para ele, olha, eu queria que você fosse na minha igreja.
você pode ir lá assistir uns 2 cultos? E ele falou, posso. E aí ele foi. Foi, assistiu. Era como se eu estivesse prescrevendo. Eu falei, nós vamos fazer um preparo para sua cirurgia. E aí ele foi. A família foi. Depois eles voltaram no consultório, continuaram amedrontados. E eu falei, a gente está seguindo tudo que Deus está mandando. E aí orei, eles aceitaram Jesus. E eu falei, agora vai. Agora o Senhor está nessa, né? E vai dar tudo certo. Eu estava muito confiante, com muita fé, mas estava com muito temor. Porque era uma cirurgia... Pra gente só entender. Essa cirurgia que eu ia fazer é a cirurgia mais grave que existe na vascular. É a cirurgia mais fatal. Mais grave do que uma cirurgia do coração. Porque a gente ia acessar o coração. Só que de uma forma menos invasiva. A gente não corta, né, o tórax, o peito, mas a gente entra tudo por dentro. E a gente tem que entrar em todas as artérias. E nessa cirurgia nós colocamos 17 estentes na circulação dele. Nós chamamos a equipe, eu lembro que na sala tinham 18 pessoas. Eu falei, nossa, dá um culto aqui. De médicos, nós éramos em 9. 3 equipes operando, um no braço, outro numa perna, outro na outra perna. Nós chamamos um vascular que é referência nesse caso no Brasil. Ou seja, a nossa parte a gente estava fazendo, a gente fez tudo que podia, né? E eu também, na parte espiritual, pedi para vários intercessores orarem. Eu lembro que na cirurgia eles falaram, quando estiver começando, você avisa, porque nós vamos orar ajoelhado. Tamanho temor que eu tinha de perder esse paciente, porque já era a terceira e realmente era... Quando a gente vai operando muito, esse paciente ele vai tendo mais fragilidade e predisposição a alguma complicação, porque já tem alterações ali que a gente já fez em outras cirurgias. Tanto é que essa cirurgia, normalmente, a estatística é, né, que morrem aí 80% dos pacientes que fazem essa cirurgia. E eu lembro que foi muito tenso e eu fiz algo que eu nunca fiz na vida. É outra ousadia que eu falo, é só Deus na minha vida mesmo. Porque os meus colegas médicos, eles não são cristãos, mas eu orei o tempo todo. E quando a gente estava ali para entrar na cirurgia, eu falei assim, calma aí, ninguém entra na cirurgia. Peguei o óleo e ungi a mão de cada um. E falei, agora sim, agora a gente pode tocar no paciente, porque o próprio Deus vai operar. E aí, óbvio, todo mundo ficou rindo da minha cara. Mas eu fiz com a minha fé e a gente entrou na cirurgia, a gente se paramentou e foi sobrenatural o que aconteceu. Foram 7 horas de cirurgia, mas em nenhum momento teve essa cirurgia, para você ter ideia, se tiver 1 milímetro em falso, o paciente morre na hora, porque a gente está dentro da circulação desse paciente. E aí, cada artéria que a gente entrava era mais uma batalha ali para se enfrentar, né? Mas foi, sim, uma cirurgia que eu vi a mão de Deus, porque não teve nada de errado, nada irregular. Sabe, a perfeição nos movimentos, em cada detalhe, em cada conduta, que confesso que jamais tinha presenciado algo tão sobrenatural. E o tempo todo orando e falando de Deus. Eu lembro que quando terminou a cirurgia, eu estava do lado de fora, eu falei assim, vamos tirar uma foto e vamos glorificar Deus, porque Ele que estava aqui. Aí todo mundo levantou a mão, assim, começou a agradecer. E aí ali eu pensei, o propósito se cumpriu aqui. Poderiam pessoas ter rido da minha fé ou do que eu falei, mas o paciente saiu ileso, o paciente saiu sem nenhuma sequela, sem nenhuma complicação. Isso é a mão de Deus, isso é a mão de Deus, porque às vezes nem a gente acredita, né? Situações tão difíceis, né? Que a gente fala com a família, compartilha uma situação que a gente não quer dizer, né? Que o paciente pode falecer naquele momento, mas nós cremos que Deus é fiel, né? Para
fazer o propósito acontecer e restaurar essa vida. E ele ficou bem, depois ele foi para a UTI, ficou mais 30 dias na UTI, porque ele teve uma febre também. Toda vez que a gente colocava estente, ele tinha uma febre. Era uma reação do organismo dele, né, em receber aquele corpo estranho. Depois ele ficou mais 30 dias, recuperou, foi para casa. E há 1 mês atrás ele volta no consultório, com uma nova tomografia. E aí, nós tínhamos colocado 17 stents, tinham coberto todas as artérias para não ter risco de abrir um outro aneurisma. E aí, nessa nova tomografia, ele aumentou um aneurisma que ele já tinha na artéria do baço. E eu falei, meu Deus, não é possível isso. 4ª cirurgia, não pode acontecer isso. E aí eu falei pra ele, ele falou assim, doutora, mas por que comigo? Por que acontecem essas coisas? Por que nós já vamos... Eu não quero mais operar, eu não aguento mais. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos evoluir. Você aceitou Jesus, você deixou Deus entrar na tua vida, mas vamos fazer um voto com Deus, porque... Ele falou, não tem um remédio para parar de fazer isso? Eu falei, olha, se tivesse, realmente seria a descoberta da cura do aneurisma. Mas não tem nenhum remédio que pare de fazer acontecer. Porque a gente nem sabe a causa. Mas eu tenho uma solução que eu creio que essa você vai se livrar de todas as outras cirurgias que talvez você possa ainda ter que passar na tua vida. Entrega a tua vida para Deus, para Jesus, entra às águas e faz um ato. Porque eu tenho certeza que Deus não vai te fazer só uma nova criatura, mas vai renovar toda a sua circulação, vai regenerar e vai tirar toda essa enfermidade, toda essa doença, esse gatilho de ficar fazendo aneurisma na sua circulação. E aí ele falou, tá bom, doutora, eu vou então. 1 semana antes do batismo, ele me ligou e falou, doutora, eu pensei melhor e eu acho que não tem nada a ver isso não. Eu tô bem, eu creio em Deus, minha fé tá muito bem consolidada. E aí eu falei, tudo bem. Essa semana ele vai passar em consulta. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas eu creio que em janeiro ele vai descer as águas e entregar a vida para Jesus. Tem coisa que a gente fica tentando entender o porquê, mas a verdade é que a gente não tem que entender nada. A gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça. Se render, se humilhar, se prostrar, se confessar. Às vezes a gente fica batendo cabeça em algumas coisas, tentando entender. Tantas lutas, tantas guerras, tantas tempestades e talvez a solução está na nossa frente e a gente não entende. A gente muitas vezes não quer quebrar a barreira do orgulho, do ego, para falar, Senhor, eu me rendo, eu não tenho mais nada, eu não sou nada, eu dependo de Ti. É só isso que Deus quer dele. E eu tenho certeza que a partir do momento que ele fizer, a cura será estabelecida eternamente. Não só aqui, mas por toda a eternidade. E eu complemento essa palavra aqui numa palavra do Evangelho de João, capítulo 5, que associa muito, complementa esse testemunho, que fala assim: olá, Lorival, Helenice, Rodrigo, Deus abençoe, viu? Vocês aqui no YouTube. Capítulo 5 de João fala assim, tem 10 minutos só, né?
Eu vou só repetir o número para você, quem quiser ligar aqui no programa, porque faltam só 10 minutos para acabar o programa, tá? E eu também tenho que finalizar o programa. É DDD 11 91 12 11 020, tá bom, pessoal? Esse é o número do WhatsApp, tá? Se você quiser mandar a sua mensagem, seu testemunho pelo WhatsApp ou quiser ligar, entra em contato conosco. E aí, em João 5 fala assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Em Jerusalém, existia perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava essas águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Logo o paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou entrando, outro já chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é lhe permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Jesus lhe disse: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Glória a Deus. Aquele que cuida de você não dorme, aquele que cuida de você não descansa. Ele está 24 horas de prontidão para te ajudar, para te curar quando você o chamar. Mas olha a história desse homem paralítico há 38 anos. E quando Jesus chega na frente dele, em vez dele pedir a cura, ele olha para trás. Ele justifica que ele não poderia ser curado porque ele não tinha quem o ajudasse. Ele olha para os outros, ele olha para quem não o ajudou, ele olha para o impedimento, ele olha para o problema, ele não olha para a cura, para a solução que está na frente dele. E ele demorou 38 anos para receber uma cura. E muitas vezes a gente passa por tantas coisas e pergunta: meu Deus, por quê? Por que que não sou curada? Por quê? Por que essa situação? Muitas vezes a gente está olhando para trás, a gente está olhando para o velho, a gente não está olhando para frente, a gente não está olhando para a solução, para o que Deus quer fazer. E muitas coisas, até nesse testemunho, a solução está na frente dele. E às vezes a gente está olhando ao redor pelo que as pessoas não conseguem fazer por nós e não pelo que Deus pode fazer por nós. Então, que essa palavra de hoje entre no seu coração da forma que, como você tem olhado para os seus problemas? Você tem olhado da forma que as pessoas não podem te ajudar, do que você passou, ou o que você vai passar na presença de Deus? O que Ele vai fazer na tua vida? Olhando para frente, olhando que o novo de Deus vai acontecer na tua vida. E não olhar do que já passou. Porque para Deus fazer a obra na tua vida, seja o milagre, seja o impossível, seja a bênção, você precisa olhar para frente, se dispor e entregar a sua vida para Ele. Porque se você olhar para trás, pode ser que vai passar 38 anos para você ter um encontro direto com Deus.
talvez numa situação mais difícil da que você está hoje. Então, o tempo é agora. O tempo é hoje. E Jesus te convida nessa hora exatamente a olhar para frente, olhar para Ele. Não olha para o redor, não olhe para trás, não olhe para o lado e nem de quem nunca te ajudou, quem te desmereceu, quem desacreditou de você. Olha para frente, porque é Ele que vai fazer na tua vida. A bênção e a honra é de Deus e não é dos homens. Por isso nós não precisamos olhar para eles. Amém? Temos um pedido de oração aqui no WhatsApp da rádio. Boa noite, a paz do Senhor. Ore por mim e pela minha família. Sou paciente do Dr. Maurílio. Me chamo Yasmin. Glória a Deus, Yasmin. Obrigada pela sua participação. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar pela sua família, pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós damos graças a Ti. Nós intercedemos agora pela vida da Yasmin. Senhor, entrega em Tuas mãos a vida dela e da família dela, Senhor. Alcança com Teu Santo Espírito onde quer que eles estejam. Senhor, traz o renovo no dia de hoje. Traz a restauração na saúde física, emocional, espiritual, mental. Senhor, tira tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que está atrapalhando, tudo aquilo que está impedindo deles viverem Tuas promessas. Senhor, tira todo o sofrimento na alma, no físico, tira toda a dor, toda a fraqueza, toda a ferida do passado, que ela possa se renovar no dia de hoje, que ela possa receber a cura, que ela possa receber a Tua paz, que excede todo entendimento, o refrigério na alma, a renovação espiritual e emocional. Senhor, fortalece ela, dá espírito de ousadia, de coragem, de fortaleza, de ânimo, de disposição. E vá de encontro com a sua família, Pai, que eles possam sentir a Tua presença, o Teu amor, o Teu amparo, o Teu cuidado. Que toda ansiedade, todo medo, toda aflição na alma, toda tristeza vá embora agora na autoridade do nome de Jesus. Que eles possam se renovar no dia de hoje, porque aquilo que plantamos com lágrimas, colheremos com alegria. E eu declaro o regozijo dos céus sobre essa família, alegria, que os anjos do Senhor guarde, cobrem eles com o sangue de Jesus, blinda eles de todo o mal, abençoa desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Já estamos nos últimos minutos aqui. Nossa, hoje eu tô bem assessorada, hein? Hoje tem uma equipe grande aqui, gente. Olha que alegria. Essa rádio é demais. Só tem equipe, só tem gente de talento aqui, de excelência. Então, fica até fácil a gente fazer um programa, né? Qualquer coisa que a gente fala aqui, essa equipe dá um suporte incansável aqui pra gente. E quero agradecer vocês, viu? Agradecer a todos os ouvintes, quem está aqui no YouTube, quem está aqui no Instagram, muito obrigada pela audiência. Agradecer também a Clínica Doutora Alana, que patrocina esse programa. E que mais e mais vidas vejam esse programa, então compartilha. Esse programa fica gravado no YouTube, logo eu vou colocar na plataforma do Spotify, então vocês vão poder assistir também por lá, na forma de podcast. Então, que vocês sejam abençoados, que seja uma semana sobrenatural, de multiplicação, de abundância, que vocês vivam o grande de Deus essa semana e até a próxima segunda, se Deus quiser, com mais testemunho, com mais edificação de fé, com mais presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente, te fortaleça, te renove, te restaure. Deus abençoe.